Quando o avião começou a descer, eu encostei a testa na janela e tentei comparar tudo o que eu imaginava sobre o Brasil com aquilo que eu estava vendo pela primeira vez. Eu sou japonesa, cresci em um lugar onde o silêncio é quase uma regra, onde as pessoas caminham rápido mas sem se tocar, onde o espaço pessoal é uma linha invisível que ninguém atravessa. E então, lá embaixo, o Brasil parecia respirar de forma completamente diferente. As cores não eram discretas, as ruas pareciam vivas, e até de cima, eu já sentia uma sensação de movimento constante. Eu sempre ouvi dizer que o Brasil era um paraíso. Um lugar onde as pessoas sorriem o tempo todo, onde o clima é quente, onde a música toca em cada esquina, onde a vida parece mais leve. Confesso que antes de vir eu imaginava algo quase perfeito, como se todo mundo estivesse sempre feliz, como se não existisse pressa, como se tudo fosse uma espécie de férias permanentes. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim, havia uma curiosidade silenciosa. Será que isso era mesmo verdade, ou apenas a forma como o Brasil é visto de longe? Logo no aeroporto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o som. Não era barulho caótico, mas também não era silêncio. Era uma mistura de vozes, risadas, passos, gente se chamando, gente conversando com desconhecidos. No Japão, aeroportos costumam ser organizados e tranquilos, as pessoas falam baixo, tudo parece seguir uma coreografia invisível. No Brasil, eu senti algo diferente. Não parecia desorganizado, mas parecia espontâneo. As pessoas falavam mais alto, gesticulavam, riam com facilidade. Eu ainda estava tentando entender, mas já sentia que o Brasil não era apenas um lugar, era uma energia. Quando peguei o carro para sair do aeroporto, comecei a observar a cidade. Eu vi prédios modernos, mas também vi casas simples. Vi gente caminhando com pressa, gente andando devagar. Vi pessoas bem arrumadas e outras com roupas leves, como se estivessem indo para a praia mesmo sem estarem perto do mar. Era um contraste constante e isso me surpreendeu. No Japão, as cidades tendem a ter um ritmo mais uniforme. No Brasil, parecia que vários mundos coexistiam na mesma rua. Uma coisa que me impressionou rapidamente foi o jeito das pessoas se olharem. No Japão, olhares longos podem ser considerados invasivos. Aqui, as pessoas olham nos olhos com naturalidade. Um vendedor me perguntou de onde eu era, e quando respondi que era do Japão, ele sorriu como se já me conhecesse. Não era um sorriso educado apenas, era um sorriso curioso. Eu senti que naquele momento eu deixava de ser apenas uma turista e virava alguém interessante para aquela conversa. Outra coisa que me surpreendeu foi o tempo. No Japão, tudo é medido com precisão. Trens chegam no minuto exato, compromissos seguem horários rígidos, até o almoço tem um ritmo previsível. No Brasil, eu senti que o tempo é mais flexível. As pessoas conversam antes de ir direto ao assunto. Um café não é apenas uma bebida, é um momento. Uma caminhada não é apenas deslocamento, é observação. No começo, isso me deixou confusa. Eu ficava me perguntando se estava atrasada, se estava fazendo algo errado. Depois comecei a perceber que não. O ritmo aqui é outro. Na primeira vez que entrei em uma cafeteria, senti algo que me marcou. No Japão, cafés costumam ser silenciosos, as pessoas trabalham no computador, leem, falam baixo. No Brasil, havia conversas animadas, risadas, gente se cumprimentando. Duas pessoas, que pareciam não se ver há muito tempo, se abraçaram com força. Aquilo me surpreendeu profundamente. No Japão, abraços não são tão comuns entre pessoas que não são muito próximas. Aqui parecia algo natural. Eu também comecei a perceber como o Brasil é um país de proximidade. As pessoas conversam mais perto, tocam no braço enquanto falam, riem juntas com facilidade. No início, eu fiquei um pouco rígida porque não estou acostumada com esse tipo de contato, mas aos poucos comecei a relaxar. Percebi que não era invasivo, era apenas uma forma diferente de comunicação. O corpo também participa da conversa. Enquanto eu caminhava pela rua, ouvi música vindo de algum lugar. Não era um evento grande, era apenas alguém tocando. Algumas pessoas pararam, outras continuaram andando, mas todas pareciam absorver aquela atmosfera.
No Japão, música na rua costuma ser algo mais organizado. Aqui, parecia surgir naturalmente. Aquilo me fez pensar que talvez o Brasil não seja apenas um lugar alegre, mas um lugar onde a alegria aparece de forma espontânea. Também me chamou a atenção a forma como as pessoas lidam com o clima. O calor não parecia incomodar tanto quanto eu imaginava. As pessoas continuavam caminhando, conversando, trabalhando. No Japão, o calor costuma deixar todo mundo mais silencioso, mais cansado. No Brasil, parecia que o calor fazia parte da vida, não algo que a interrompe. Eu vi pessoas rindo sob o sol forte, conversando em calçadas, bebendo algo gelado e percebi que o clima influencia o humor coletivo. Outra diferença marcante foi a forma como as pessoas lidam com desconhecidos. No Japão, falar com alguém que você não conhece na rua é raro. No Brasil, isso acontece naturalmente. Uma senhora comentou sobre o clima comigo. Um atendente perguntou se eu estava gostando da cidade. Um motorista contou uma história sobre o bairro. Eu percebi que aqui as conversas surgem com facilidade. Não é algo planejado, acontece simplesmente. Isso me fez pensar sobre a ideia de paraíso. Antes de vir, eu imaginava o Brasil como um lugar perfeito. Mas agora eu começava a perceber algo mais interessante. O Brasil não parecia perfeito, mas parecia vivo. Havia contrastes, diferenças, ritmos variados. Havia momentos de tranquilidade e momentos intensos. E talvez seja exatamente isso que torna o país tão fascinante. Enquanto caminhava no final da tarde, observei as pessoas saindo do trabalho. Algumas estavam cansadas, outras conversavam animadamente. Algumas paravam para comer algo rápido, outras sentavam para conversar. Eu percebi que a vida cotidiana aqui tem uma mistura de esforço e leveza. Não é apenas festa, mas também não é apenas rotina. Existe um equilíbrio curioso entre trabalho e convivência. Eu comecei a me perguntar se o Brasil é realmente um paraíso, ou se é algo mais complexo. Talvez seja um lugar onde a vida é mais visível, onde as emoções aparecem com mais clareza. Onde as pessoas não escondem tanto o que sentem. Para alguém vindo do Japão, isso é ao mesmo tempo surpreendente e acolhedor. Naquela primeira noite, enquanto observava a cidade iluminada, percebi que minha expectativa inicial estava mudando. O Brasil não era exatamente o paraíso perfeito que eu imaginava. Era algo mais humano, mais intenso, mais imprevisível. E talvez exatamente por isso, mais interessante. Eu senti que essa viagem não seria apenas sobre conhecer um país, mas sobre entender uma forma diferente de viver. Uma forma onde o silêncio não é obrigatório, onde o tempo não é rígido, onde as pessoas se aproximam com facilidade. E naquele momento, eu percebi que talvez o verdadeiro encanto do Brasil não esteja em ser perfeito, mas em ser profundamente vivo. No dia seguinte, acordei cedo com a curiosidade de observar a cidade em um horário mais cotidiano. Eu queria ver o Brasil fora da primeira impressão, fora da surpresa inicial, dentro da rotina. Quando saí para caminhar, percebi algo que me chamou muita atenção. Mesmo cedo já havia movimento. Pessoas indo trabalhar, vendedores abrindo lojas, alguém conversando na esquina, alguém tomando café em pé. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, mas sem tensão visível. No Japão, as manhãs costumam ser silenciosas e organizadas. As pessoas caminham rapidamente, muitas olhando para o celular, outras concentradas no trajeto. No Brasil, havia mais expressão. Algumas pessoas conversavam enquanto caminhavam, outras cumprimentavam conhecidos. Eu vi dois homens rindo alto, enquanto seguravam copos de café. Aquilo me surpreendeu. Para mim, manhã era sinônimo de concentração. Aqui parecia também ser um momento social. Entrei em uma padaria e fiquei observando. O cheiro de pão fresco me lembrou que eu estava longe de casa, mas ao mesmo tempo, havia algo acolhedor naquele ambiente. Pessoas entravam e saíam rapidamente, mas ainda assim trocavam algumas palavras com o atendente. Um cliente perguntou sobre o dia, outro comentou sobre o clima. Pequenas conversas que não pareciam necessárias, mas que criavam uma atmosfera calorosa. No Japão, comprar algo é um processo rápido e silencioso. Aqui parecia existir uma pequena pausa para interação.
Enquanto tomava café, observei a variedade de pessoas ao meu redor. Havia alguém vestido formalmente, provavelmente indo para o escritório. Havia alguém com roupas simples, talvez indo para um trabalho manual. Havia jovens conversando, e havia idosos sentados calmamente. O que me impressionou foi que todos compartilhavam o mesmo espaço sem barreiras aparentes. No Japão, os ambientes tendem a ser mais segmentados. Aqui, a mistura parecia natural. Quando saí da padaria, caminhei por algumas ruas residenciais. Vi portas abertas, gente conversando nas calçadas, alguém varrendo a frente da casa enquanto falava com o vizinho. Aquilo me marcou profundamente. No Japão, a vida acontece mais dentro das casas. No Brasil, a rua parece ser uma extensão do lar. As pessoas ocupam o espaço externo com naturalidade. Isso cria uma sensação de comunidade visível. Também comecei a notar algo curioso. As pessoas aqui parecem mais confortáveis com o improviso. Um vendedor montava sua barraca de forma simples, ajustando tudo com calma. Um grupo se reuniu em volta de um pequeno carrinho de comida. Não havia pressa exagerada, mas também não havia lentidão. Era um ritmo próprio, difícil de definir, mas fácil de sentir. Durante o caminho, houve novamente música vindo de algum lugar. Desta vez, era um carro passando com som alto. Algumas pessoas nem pareciam se incomodar. Outras balançavam a cabeça no ritmo. No Japão, som alto em espaços públicos costuma ser evitado. Aqui, parecia fazer parte do ambiente urbano. Não como algo que incomoda, mas como uma presença constante. Comecei a perceber que o Brasil tem uma relação diferente com o espaço coletivo. O que é público também é vivido emocionalmente. As pessoas falam alto, riem, colocam música, conversam. Isso cria uma sensação de vida contínua. Para alguém vindo do Japão, onde o espaço público é mais silencioso, isso é uma mudança profunda. No meio da manhã, parei em um pequeno mercado. Observei a interação entre clientes e funcionários. Um cliente brincou com o atendente. Outro pediu sugestão. Havia informalidade. No Japão, o atendimento é extremamente educado e respeitoso, mas também mais formal. No Brasil, sente mais proximidade. Parecia que as pessoas se tratavam como conhecidos, mesmo sem realmente se conhecerem. Enquanto caminhava mais, comecei a notar também o contraste dentro da mesma cidade. Algumas ruas eram movimentadas e barulhentas, outras eram tranquilas. Alguns lugares tinham prédios altos. Outros tinham casas baixas e coloridas. Essa diversidade me surpreendeu. O Brasil parecia mudar a cada esquina. Não havia uma única imagem dominante. Parei para observar um grupo de pessoas conversando em frente a uma loja. Elas pareciam não ter pressa. Riam, comentavam algo, alguém gesticulava bastante. No Japão, conversas longas em pé na rua são menos comuns. Aqui parecia parte da rotina. A rua não era apenas passagem, era também ponto de encontro. Algo que também me chamou a atenção foi a forma como as pessoas lidam com o sorriso. No Japão, sorrir pode ser uma forma de educação, às vezes discreta. No Brasil, o sorriso parece mais aberto. Algumas pessoas sorriram para mim sem motivo específico. No começo, fiquei surpresa. Depois comecei a sorrir de volta. Era como se o ambiente incentivasse isso. Na hora do almoço, entrei em um restaurante simples. Observei novamente a interação. Pessoas conversavam nas mesas, algumas sozinhas mexendo no celular, outras rindo em grupo. O som do ambiente não era silencioso, mas também não era desconfortável. Era um murmúrio constante. Eu percebi que o silêncio absoluto não é necessário para que as pessoas se sintam confortáveis aqui. Enquanto comia, pensei novamente na ideia de paraíso. Talvez eu tivesse imaginado o Brasil como um lugar sempre festivo. Mas o que eu estava vendo era algo mais cotidiano. Pessoas trabalhando, comendo, conversando, vivendo. Não era um cenário perfeito. Era uma vida real. E mesmo assim havia algo leve. Depois do almoço, continuei caminhando. O sol estava forte, mas as pessoas continuavam nas ruas. Algumas procuravam sombra, outras bebiam algo gelado. Eu percebi que o clima não impede o movimento. Ele apenas molda o ritmo.
No Japão, o clima extremo muitas vezes muda completamente o comportamento. Aqui parecia apenas um detalhe dentro da rotina. Ao longo do dia, fui entendendo que o Brasil não é apenas um lugar de grandes eventos ou paisagens famosas. Existe uma beleza na rotina. Na padaria cheia pela manhã, na conversa na calçada, na música distante, no sorriso inesperado. Esses pequenos momentos constroem a experiência. No final da tarde, sentei em um banco e observei o movimento. Pessoas voltando para casa, outras saindo, algumas caminhando sem pressa. Havia cansaço em alguns rostos, mas também havia tranquilidade. Eu senti que o Brasil não é apenas um paraíso idealizado. É um lugar onde a vida acontece com intensidade, mesmo nos momentos simples. E enquanto o céu começava a mudar de cor, percebi que minha percepção continuava evoluindo. O Brasil não era apenas alegre, não era apenas relaxado, era uma mistura de energia, convivência e rotina. Para alguém que veio do Japão, isso não é apenas diferente, é uma nova forma de sentir o cotidiano. No terceiro dia comecei a prestar mais atenção nas diferenças entre o Brasil que eu imaginava e o Brasil que eu estava realmente vivendo. No começo tudo parecia leve e espontâneo, mas aos poucos comecei a perceber nuances mais profundas. Não eram coisas negativas nem positivas, apenas realidades que fazem parte do cotidiano. E foi nesse momento que senti que estava começando a entender o Brasil além da primeira impressão. Logo pela manhã, peguei um transporte para atravessar uma parte maior da cidade. Durante o trajeto, observei como o cenário mudava gradualmente. Algumas áreas eram mais modernas com prédios altos e ruas largas. Outras eram mais simples com comércio pequeno e movimento intenso. Essa mudança não era brusca, era quase orgânica. No Japão, as cidades costumam ter uma uniformidade maior. Aqui, cada bairro parecia ter sua própria personalidade. Dentro do transporte, algo me chamou a atenção. Algumas pessoas conversavam entre si, outras ouviam música, outras apenas observavam pela janela. Não havia silêncio absoluto. No Japão, o transporte costuma ser silencioso, quase como uma regra não escrita. No Brasil, o ambiente parecia mais vivo. Eu percebi que o espaço coletivo aqui não exige silêncio para funcionar. Também notei algo curioso. As pessoas não pareciam desconfortáveis com a proximidade. Mesmo em um espaço mais cheio, havia uma naturalidade. No Japão, proximidade física pode gerar tensão silenciosa. Aqui parecia apenas parte da experiência. Algumas pessoas até trocavam comentários rápidos como se o ambiente compartilhado criasse uma conexão temporária. Ao descer, caminhei por uma rua com comércio local. Havia vendedores chamando clientes, gente olhando vitrines, alguém conversando no telefone. O movimento era intenso, mas não parecia apressado. Isso me fez pensar novamente sobre o ritmo brasileiro. Não é lento, mas também não é rígido. É um fluxo contínuo. Entrei em uma pequena loja para comprar água. O atendente perguntou de onde eu era, e quando respondi Japão, ele abriu um sorriso e disse que sempre quis conhecer Tóquio. Aquilo me surpreendeu não pela curiosidade, mas pela facilidade da conversa. No Japão, interações com desconhecidos costumam ser breves. Aqui, elas se expandem naturalmente. Enquanto caminhava, observei também a forma como as pessoas lidam com o espaço urbano. Algumas sentavam em degraus, outras encostavam em paredes conversando, outras paravam no meio da calçada para se cumprimentar. No Japão, o fluxo das ruas costuma ser contínuo com menos pausas. No Brasil, a rua também é um lugar de permanência. No meio da tarde, decidi visitar um bairro diferente. Assim que cheguei, senti uma atmosfera distinta. As ruas eram mais tranquilas, havia mais árvores e o ritmo parecia mais calmo. Isso me fez perceber que o Brasil não tem uma única identidade. Cada região dentro da mesma cidade já apresenta variações. Isso torna a experiência mais rica e também mais imprevisível. Sentei em um café pequeno e observei as pessoas. Um grupo conversava animadamente. Um casal falava baixinho. Um homem sozinho lia algo no celular. O ambiente era simples, mas havia uma sensação de convivência.
No Japão, cafés muitas vezes são espaços individuais. Aqui parecem ser espaços coletivos. Comecei a refletir novamente sobre a ideia de paraíso. Talvez eu tivesse imaginado o Brasil como um lugar sem preocupações. Mas agora eu via pessoas trabalhando, resolvendo tarefas, lidando com o dia a dia. Ainda assim havia leveza. Isso me fez pensar que o encanto do Brasil não está na ausência de rotina, mas na forma como a rotina é vivida. No final da tarde caminhei por uma praça. Crianças brincavam, adultos conversavam, alguém caminhava lentamente. O som ambiente era uma mistura de vozes e passos. Nada parecia encenado. Era apenas vida acontecendo. Eu senti que o Brasil tem uma capacidade de transformar momentos simples em algo caloroso. Também percebi como as pessoas parecem mais abertas a mudanças de plano. Um grupo decidiu se sentar na praça sem muita organização. Alguém trouxe algo para beber. Outro chegou depois. Não havia formalidade. No Japão, encontros costumam ser planejados com antecedência. Aqui, a espontaneidade é mais comum. Enquanto observava, pensei sobre como essa forma de viver afeta o humor coletivo. Talvez a flexibilidade torne o cotidiano mais leve. Talvez a proximidade crie uma sensação maior de comunidade. Para alguém vindo do Japão, isso é um aprendizado constante. Quando o sol começou a se pôr, a praça ganhou outra atmosfera. Algumas pessoas foram embora, outras chegaram. O espaço se transformou lentamente. Eu percebi que o Brasil muda ao longo do dia, não apenas visualmente, mas emocionalmente. Manhãs mais produtivas, tardes mais sociais, noites mais descontraídas. Caminhando de volta, observei as luzes acendendo nas janelas. Algumas casas tinham portas abertas, outras tinham gente conversando do lado de fora. Isso me deu uma sensação de proximidade entre as pessoas. No Japão, a vida noturna residencial costuma ser mais silenciosa. Aqui ainda havia movimento. Nesse momento, senti que minha visão do Brasil estava mais completa. Não era apenas o paraíso idealizado, também não era apenas realidade comum. Era uma combinação de calor humano, rotina e espontaneidade. Algo difícil de definir, mas fácil de sentir. Eu comecei a entender que o Brasil não é um lugar que se resume a uma imagem. É um país de contrastes suaves, de convivência visível, de emoções abertas. Para alguém do Japão, isso não é apenas diferente. É uma experiência que transforma a forma de observar o cotidiano. Enquanto voltava para o hotel, pensei que talvez o Brasil não seja um paraíso perfeito, mas é um lugar onde a vida parece mais compartilhada, onde as pessoas se aproximam com facilidade, onde a rotina tem cor. E naquele momento percebi que essa descoberta ainda não estava completa. Naquela noite sentei perto da janela e tentei organizar tudo o que eu tinha sentido desde que cheguei. Quando saí do Japão, eu carregava uma imagem muito clara do Brasil. Um lugar alegre, cheio de música, pessoas sempre sorrindo, clima quente, vida leve. Uma espécie de paraíso distante. Mas depois de alguns dias vivendo aqui, percebi que o Brasil não é apenas essa imagem simplificada. Ele é mais profundo, mais humano, mais cheio de nuances. Comecei a lembrar dos pequenos momentos. A conversa espontânea na padaria. O sorriso de um desconhecido. As pessoas conversando na calçada. O transporte com vozes e risadas. A música surgindo sem aviso. Nada disso parecia extraordinário isoladamente. Mas juntos, formavam uma atmosfera única. Eu percebi que o Brasil não é um paraíso porque tudo é perfeito. É um lugar onde a vida é compartilhada. Também comecei a pensar sobre mim mesma. No Japão eu estava acostumada com silêncio, organização e previsibilidade. Aqui, encontrei espontaneidade, proximidade e flexibilidade. No começo isso me deixou insegura. Eu não sabia exatamente como reagir, mas aos poucos comecei a me adaptar. Passei a sorrir mais, a aceitar conversas inesperadas, a observar o tempo de forma menos rígida. Uma das coisas que mais me marcou foi a forma como as pessoas parecem viver o presente. No Japão, muitas vezes pensamos no próximo compromisso, no próximo trem, na próxima tarefa. No Brasil, sente que as pessoas valorizam o momento atual. Uma conversa pode se prolongar. Um café pode virar pausa real.
um encontro casual pode virar parte importante do dia. Isso me fez refletir sobre como diferentes culturas entendem o tempo. Também percebi que o Brasil não é apenas leveza. Existe trabalho, cansaço, rotina. Mas mesmo nesses momentos, há convivência. Pessoas conversam depois do trabalho. Grupos se reúnem sem formalidade. A rua continua viva. Isso cria uma sensação de continuidade. A vida não parece dividida entre obrigação e descanso. Tudo se mistura de forma natural. Outra coisa que me marcou foi a diversidade. Cada bairro tinha um ritmo diferente. Cada rua tinha uma atmosfera própria. Algumas áreas eram agitadas, outras tranquilas, algumas cheias de comércio, outras mais residenciais. Essa variedade me fez sentir que o Brasil não pode ser resumido em uma única imagem. Ele muda constantemente. Enquanto observava a cidade à noite, vi pessoas caminhando devagar, outras conversando, algumas rindo. Não parecia um cenário turístico, era apenas a vida cotidiana. E foi nesse momento que entendi algo importante. O Brasil não é um paraíso idealizado. Ele é um lugar onde a vida acontece de forma visível. Eu também percebi que o calor humano aqui não é exagerado, é natural. As pessoas se aproximam com facilidade, conversas surgem sem esforço, sorrisos aparecem espontaneamente. Para alguém do Japão, isso pode parecer intenso no começo, mas depois se torna confortável. Eu comecei a me sentir menos distante, mesmo sendo estrangeira. Pensei também sobre como essa experiência mudou minha percepção. Antes eu imaginava o Brasil como um lugar de festa constante. Agora, vejo algo mais interessante. O Brasil tem festa, tem música, tem alegria. Mas também tem rotina, tem trabalho, tem momentos silenciosos. O encanto está justamente nessa mistura. Enquanto a noite avançava, percebi que minha resposta para a pergunta inicial havia mudado. O Brasil não é apenas um paraíso, também não é apenas realidade comum. É um lugar onde a vida é mais expressiva, onde as emoções aparecem, onde o cotidiano tem cor e som. Para uma japonesa como eu, isso é transformador. Aprendi que o silêncio não é a única forma de respeito, que o tempo não precisa ser rígido para ser produtivo, que conversar com desconhecidos pode ser algo natural, que a rua pode ser um espaço de convivência. Essas descobertas não estavam nos meus planos, mas se tornaram a parte mais valiosa da viagem. Antes de dormir, olhei mais uma vez para a cidade. Luzes espalhadas, vozes distantes, movimento ainda presente. Eu senti que o Brasil não é um lugar perfeito. Mas talvez seja exatamente isso que o torna especial. Ele não tenta ser ideal, ele apenas vive. E naquele momento, entendi que talvez o Brasil, visto pelos olhos de uma japonesa, não seja um paraíso no sentido clássico. É algo mais real, mais caloroso, mais humano. Um lugar onde a vida não é silenciosa, mas também não é caótica. Um lugar onde as pessoas se aproximam, onde o cotidiano ganha significado, onde cada dia parece um pouco diferente do anterior. Quando fechei a cortina, percebi que eu já não estava comparando tanto. Eu não pensava mais no Japão e no Brasil como opostos. Eu apenas aceitava que são formas diferentes de viver. E talvez essa tenha sido a maior descoberta. O Brasil não é apenas um destino, é uma experiência que muda a forma de sentir o mundo.